Nesse vídeo eu vou falar sobre duas propriedades de vetores que são as propriedades associativas e comutativas. Eu vou começar com a propriedade comutativa. Bom, se nós temos um vetor A mais um vetor B, isso é a mesma coisa que somar o vetor B mais o vetor A. E pode não ser, pode ser óbvio isso para números, mas para vetores nós não checamos isso ainda, nós precisamos verificar se isso é verdadeiro. Então vamos colocar aqui, vamos escrever o vetor A na forma A1, A2 até AN. Vamos somar com o vetor B nessa forma também. Vamos ver o que acontece. B1, B2 até Bn. Bom, isso aqui nós sabemos como somar. Nós somamos cada componente. Nós somos A1 com B1. A segunda linha vai ser A2 com B2 e assim por diante. Então aqui é A1 mais B1, A2 mais B2 até AN mais BN. E nós sabemos que como a soma de dois números, isso aqui são números, ok? A soma de dois números é comutativa, então A1 mais B1 é a mesma coisa que B1 mais A1. A2 mais B2 é a mesma coisa que B2 mais A2. Isso continua até BN mais AN. Então isso aqui é A mais B. Vou escrever em outra cor. Isso aqui é A mais B, que nós demonstramos ser igual a B mais A. Então, a propriedade comutativa, então essa aqui é a propriedade comutativa de vetores. Minha letra não é muito bonita, mas vou escrever aqui, propriedade comutativa. Ok? Agora nós vamos... vou entrar aqui. Só que antes de continuar para a propriedade associativa, eu queria demonstrar uma coisa importante para entender vetores. Uma das técnicas para somar que eu demonstrei no vídeo passado, nos outros vídeos, foi a seguinte técnica. Eu pego um vetor e coloco na ponta do outro. Então, se eu quero somar esse vetor com esse vetor aqui, eu posso pegar qualquer um e colocar na ponta do outro. E eu vou demonstrar o porquê. Se eu pegar o vetor verde e colocar na ponta desse para somar, eu vou somar a componente horizontal do vetor azul mais a componente horizontal do vetor verde, que é essa aqui, e eu vou obter um novo vetor, um novo componente horizontal do novo vetor. Aqui também eu vou obter a componente vertical mais essa componente vertical, que vai ser a componente vertical do vetor soma. Bom, eu poderia também pegar o vetor azul e colocar na ponta do verde. Eu também obteria o mesmo vetor. Perceba, a soma das componentes verticais com a horizontal. Aliás, a soma das componentes verticais e a soma das componentes horizontais formando um novo vetor. Isso eu posso realizar tanto colocar um na ponta do outro por conta dessa propriedade comutativa dos vetores. Eu posso somar tanto A com B, que seria no caso se eu chamar esse vetor aqui de A e esse vetor de B. Então, para somar A com B, é a mesma coisa que somar B com A. Então, através dessa propriedade comutativa, que nós podemos realizar essa técnica de soma, seguramente sabendo que vai dar certo dos dois modos. Vamos agora partir para a propriedade associativa de vetores. Então, se eu tenho um vetor A mais um vetor B, eu somo eles e depois eu somo com o vetor C, é a mesma coisa que somar o vetor A mais a soma do vetor B mais C. Vamos verificar isso rapidamente, porque é o mesmo raciocínio que nós utilizamos anteriormente. Então vou copiar aqui já o vetor A mais B. Mais um C, vou escrever um vetor C aqui. C1, C2 até Cn. Isso vai ser a mesma coisa aqui. Então, peraí. Vou colocar os parênteses aqui. Então, A mais B
é a mesma coisa, deixa eu colocar isso mais para cá. É a mesma coisa que somar o vetor A. Vou pegar só o vetor A. E somar com o vetor B mais C. Vou colocar aqui, mais fácil copiando tudo. Então, a mesma coisa que somar o A com esses dois aqui. Vamos verificar se é verdade isso. O vetor A mais B, aqui desses parênteses, solucionando, seria esse vetor aqui, que eu já somei aqui em cima. Vou só copiar. Vamos copiar. Aqui está a soma A1 mais B1. Eu vou somar com o vetor de cima, o C. Isso tem que ser igual a somar esses dois aqui. Então eu vou somar já... vou somar esses dois aqui de cima já. Fica B1 mais C1, B2 mais C2, até Bn mais Cn. E vou somar com o vetor A. Se esses dois, se um lado da equação for igual ao outro lado da equação, então nós provamos que é verdade. Vamos verificar isso. Já está na cara, né? Aqui eu somo as componentes com o outro vetor, então fica A1 mais B1 mais C1. Estou somando as componentes de cada vetor. Aqui fica a componente desse vetor mais desse vetor, fica A2 mais B2 mais C2. Isso continua até AN mais BN mais Cn. E aqui do outro lado, somando, fica a mesma coisa. A1 mais B1 mais C1. Então vai ficar exatamente igual. A1 mais B1 mais C1, A2 mais B2 mais C2, AN mais BN mais Cn. Então está provada a propriedade associativa. Vou escrever aqui, propriedade associativa. Então está aí as duas propriedades importantes que eu queria demonstrar nesse vídeo.